Fala, meus amigos, família tricolor. Caramba, já é sexta-feira de novo. Parece que foi ontem que eu falei, pô, sexta-feira. Minha sexta-feira antigamente era o crime, hoje eu sou um velhinho cansado. Caramba, como o tempo passa rápido, né? A gente vai, nesse mundo maluco que a gente vive, não sei se você tem essa impressão, parece que os dias estão passando mais rápido do que o normal. Não sei, tem um estudo que fala por que isso acontece, mas eu não faço a menor ideia por que isso acontece. Em todo caso, sejam bem-vindos, mais um vídeo hoje. Sexta-feira, amanhã a gente vem com um pré-jogo, finalmente um pré-jogo do São Paulo contra o Botafogo, que ontem foi eliminado pelo Vasco da Gama. Eu fiquei pensando na trajetória da Copa do Brasil do São Paulo. Se o São Paulo tivesse passado pelo Atlético, como é que será que a gente estaria nessa Copa do Brasil? Teria enfrentado o Corinthians, será que teria passado pelo Corinthians, repetindo 2023? Em todo caso, eu acho que dos prejuízos, o menor, porque pra mim, eu já falei pra vocês, não sei se vocês concordam, depois que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil em 2023, eu tirei esse peso dessa competição. Claro, não tô dizendo que eu não acho importante, não comemoraria 1000 vezes se o São Paulo fosse campeão de novo, mas acho que tirou um peso das nossas costas, né, dessa vergonha de não ter sido campeão. Quer dizer, nem sei se é uma vergonha, mas acho que para um time grande ser campeão da Copa do Brasil. Então, pra mim, eu me divirto agora assistindo. Ontem eu assisti os dois jogos. E aí vai ter agora Corinthians e Cruzeiro, né? Fluminense e Vasco, com a competição que se tirei o peso dessa competição. E agora a gente vai pegar o Botafogo, eliminado, que vem aí o Textor dando entrevista, sendo muito criticado, tá vendo, gente? A gente conversa aqui, né? Eu falo sempre pra vocês. Ah, SAF não é solução de tudo, SAF não é garantia de resolver os problemas. Eu converso muito isso com o Jova, porque o Jova tem uma opinião que eu entendo e respeito muito a opinião dele, que ele fala que o mal já está implantado no São Paulo, né? Já está lá, pior não vai ser. Então, mesmo que eu seja esse meu argumento, né, que a SAF não resolve todos os problemas, que pode ser pior, o Jova acha que pior do que tá com os caras que estão lá não fica. Então, sinceramente, mas eu fico muito preocupado com o SAF. Sabe o que me preocupa na SAF? Vamos supor, o maluco compra o São Paulo. Aí amanhã ele fala assim, eu quero que virar um time só de sub-20. É meu, eu faço o que eu quiser. Então, a partir de amanhã, o São Paulo continua sendo um time de futebol, só que sub-20. Só pode jogar até 20 anos para eu vender, para lucrar. Eu não sei, eu fico muito preocupado. Ainda mais pensando em quem teria coragem de investir no São Paulo com os caras que estão lá. Porque você vai ter que ter um relacionamento com os caras que estão lá, que eles não vão querer largar o osso. Mas justamente por saber que esses caras nunca vão querer largar o osso, eu acho que o São Paulo nunca vai virar SAF. O que eu acho em relação à SAF, que eu já falei aqui com vocês algumas vezes, é o seguinte: os dois maiores clubes do Brasil hoje não são SAF. Se organizaram, principalmente o Flamengo, né? Teve uma reestruturação financeira sem virar SAF e tá aí faturando bilhões. Bom, mas isso é um assunto que a gente vem discutindo há muito tempo e não vai ter fim, né? Sempre vai ter exemplo bom, exemplo ruim, mas eu fico muito preocupado. O Botafogo, para mim, é um exemplo bem claro. Ainda mais o Botafogo tem um monte de problema também, fiscal, de empréstimo, de uma confusão danada, aquela SAF deles. Meus amigos, estamos aqui com os presentes. Esses presentes estão encalhados, hein? Também não teve jogo, né? O número de inscrição não cresce tanto. Mas se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. Deixa o like já, para mais gente assistir o vídeo, ficar informada sobre o São Paulo. E um abraço para os amigos do Pix, tá aqui o nosso QR Code do Pix. Um abraço para o Enzo de Medeiros Rodrigues, Silas Augusto de Oliveira, Paulo Henrique Moraes e o Leonardo Hasenfratz. Olha que nome legal. Hasenfratz, muito obrigado. Temos o nosso Apoia-se também, aqui tá na descrição do vídeo, tá? Antes da gente continuar, que eu quero falar para vocês, estou muito empolgado. Eu comecei a ver as informações sobre o Lucas, né? Uma reportagem que eu vi, que o Lucas é um novo jogador, só que aí no final da reportagem tem uma notícia lá que me pegou, quer dizer, não me pegou de surpresa, não vou falar isso, não me pegou de surpresa, mas me deixou um tanto decepcionado, porque é em relação ao jogo do São Paulo contra a LDU na Libertadores, os dois jogos. Eu vou passar para vocês essa informação, mas é aquilo que eu falei para vocês, gente, eu tô procurando notícia boa, tô procurando notícia boa pra gente comemorar como torcedor, porque se for olhar a realidade do São Paulo hoje, né, principalmente administrativamente, a gente chora, mas vamos ver dentro de campo, né? Vamos achar notícia boa. Quero falar para vocês. Antes, olha só, eu não posso esquecer, gente, o penúltimo aviso da jornada Python da hashtag, aquele curso de graça para você conferir e ficar por dentro
dessa jornada, porque é o seguinte, você vai aprender a construir 4 projetos completos de Python, que o Python é uma das linguagens de programação mais usadas e que são mais valorizadas nas empresas, né? Você pode aplicar em qualquer área e o mais importante, você não precisa saber nada de Python para fazer esse curso, porque é tudo explicado didaticamente. Você vai ter projeto de automação de tarefa, de análise de dados, criação de site, gente, criação de site e até um projeto de inteligência artificial. Quando acontece o curso, Barolo? 15 a 18 de setembro. O que você tem que fazer? Só ir na descrição do vídeo, primeiro link, você clica, já garante a sua vaga. Lembrando, gente, curso de graça, você não vai pagar nada para você aprimorar sua área de trabalho, se destacar no trabalho, para você ter a sua... se destacar em qualquer área de atuação, criação de site, inteligência artificial, não perca tempo, gente, garanta a sua vaga, entra lá no link, hashtag essa empresa super séria, super bacana, primeiro link da descrição, você faz o seu cadastro, já garante a sua vaga lá, tá? No vídeo de ontem falamos sobre a revolta da torcida, que muita gente concordou comigo, aliás, cada postagem do São Paulo, cada machadada é uma minhoca, as críticas disparam. Falamos sobre a obrigação de compra do Enzo, que bateu a meta, e eu vi os comentários de vocês concordaram. E falamos da venda da base do São Paulo comparada com a base do Palmeiras. Vou deixar na janelinha, tá? O Rigoni tem uma meta, falando do Rigoni, o Rigoni tem uma meta de renovação de contrato por mais um ano. A meta é se ele jogar 45 minutos em 12 jogos. Aí o vínculo que é estendido por mais um ano. O vencimento seria dia 31 de dezembro de 2025, fica para 31 de dezembro de 2026. Só lembrando, o São Paulo tem pelo menos 18 jogos até o final do ano, ou 21, caso chegue na final da Libertadores. Vai bater essa meta aí, lógico que vai bater essa meta, né? Teve uma mudança no departamento médico do São Paulo que pouca gente falou, tá? O Ricardo Galotti, um dos médicos do São Paulo, saiu do clube, fez uma postagem no story dele do Instagram, dizendo que foi o último dia ontem foi o último dia do São Paulo, me despeço, muito obrigado. Não foi dado nenhum... Como é um clube que não informa o torcedor, como é um clube que não tá nem aí pra nós, ninguém falou nada, ninguém disse que se vai ter um substituto, por que ele saiu, se ninguém falou nada, nem o próprio cara postou lá. É tudo nebuloso nesse clube, a gente nunca fica sabendo, não foi nem divulgado isso não saiu no story do cara lá, falando que ele saiu. Também nenhuma surpresa. E aí, falando em falta de informação para a torcida, falando em falta de respeito com a torcida, não tem uma data prevista, porque ontem, acho que foi no Instagram, no Facebook, não lembro, porque eu estava conversando com alguém, um amigo do canal, e ele perguntou, Barolo, como é que vai decidir lá sobre a venda de Cotia? Não tem uma data ainda para ser aprovado ou não essa criação desse fundo de investimento lá em Cotia. É a venda da base por 30% da base por 250 milhões. Um dinheiro de pinga. Eu, olhando por fora assim, porque eles não informam nada, para mim é um péssimo negócio. Você vai vender 30% da base por um valor que custa menos do que o zagueiro vendido pelo Palmeiras. Só que aí, o que está acontecendo? Aquilo que a gente vem conversando com vocês há alguns dias. O clima no São Paulo está péssimo em virtude disso. Uma discussão atrás da outra. Os próprios conselheiros que estão lá, que babam ovo do Casares, estão com o pé atrás. E ele falou que ele vai fazer, se tiver que fazer 1000 reuniões para explicar para os conselheiros, ele vai fazer as reuniões com todos os conselheiros. Conselheiro, sim, o torcedor que se dane, né, Casares? O torcedor que se dane. Eu só anuncio aí se vendi 30% ou não. Tento convencer os caras lá que provavelmente vão votar na eleição do presidente. Você só tá preocupado com esses caras. No São Paulo a preocupação é agradar conselheiro. A preocupação dessa gestão é agradar conselheiro e agradar sócio, colocando luz na bocha pro cara votar no conselheiro que eles querem. Então... para que explicar pra torcida, né? Não precisa, né? Pra que 22 milhões de torcedores que se dane? Comprando ingresso caro, né? Dando dinheiro pro clube é o que interessa. O resto, que o torcedor que se exploda na gestão desses caras aí. Antes de falar do Lucas, deixa eu falar o Ferreira. O Ferreirinha teria tido uma proposta recusada do Besiktas lá, o São Paulo não estaria interessado em se livrar dele. O São Paulo vai ter à disposição do Crespo no jogo contra o Botafogo, a gente fala direitinho, mas o Marcos Antônio e o Arboleda estão treinando normalmente, vão estar à disposição. O Tolói pode até ser titular, porque ele também vai estar à disposição, porque na coletiva que ele fez essa semana de apresentação falou que tá pouco abaixo só dos companheiros, pode até ser titular.
O Rigoni deve jogar, porque também estava jogando, então vai estar à disposição. E o cara que eu estou mais curioso para ver jogar é o Mailton, que também estará à disposição. Então, eu vejo, estou otimista com relação à recuperação. Bom, pelo menos quando a gente fez um vídeo, a gente gravou um vídeo falando sobre quem poderia se recuperar, eram esses dois aí que acabaram, foram só os dois mesmo, o Arboleda e o Marcos Antônio. O resto continua todo mundo estrupiado. Alisson, todo mundo lá tá com tudo detonado, ninguém vai voltar, só o Marcos Antônio e o Arboleda. Antes da gente falar dessa boa notícia, só lembrando que somos patrocinados pela KTO, amanhã já tem rodada do Campeonato Brasileiro, se você quiser se divertir. Eu falo pra vocês, né? Eu gosto de apostar nos times que internacionais. Amanhã tem Inter e Juventus, amanhã é um jogão, Juventus e Inter. E um jogão para apostar, um empatezinho amanhã. E também secar os adversários do São Paulo, que estão ali na posição, na tabela, disputando posição. Eu sempre faço isso, porque aí eu me divirto com a aposta esportiva, sempre aposto os meus cincão, mais do que isso não. E aí eu fico acompanhando os jogos, torcendo, aí os resultados me alegram, tanto quando eu ganho a aposta, como me alegram quando o São Paulo vai melhorando ali na tabela. Se você quiser fazer o mesmo o mesmo que eu, sempre com responsabilidade, no primeiro link da descrição, você clica, você olhou para baixo aqui, você vê, você já clica, faz o seu cadastro, se divirta sempre com apostas esportivas. Certo, meus amigos? Ó, uma reportagem hoje, eu não lembro de onde, acho que foi no UOL, no GE, não lembro onde eu vi exatamente, Gazeta Esportiva, eu não lembro onde eu vi exatamente. Uma reportagem dizendo o seguinte, que o Lucas é outro cara, depois que ele fez a artroscopia no joelho, né, foi sábado retrasado, né, ou passado, não lembro. Depois que ele fez a artroscopia, é outro jogador, porque ele recuperou, segundo essa reportagem, o entusiasmo, porque ele estava sofrendo muito com dor, né, depois que ele bateu o joelho, voltou, bateu de novo, aquela pataquada, ele estaria sofrendo muito e não estava tão empolgado por sofrer com dor. Aí ele fez a tal da artroscopia, a gente falou aqui, o Moisés Cohen lá, que é o médico, lembrando, é o médico particular do Lucas, é um consultor do São Paulo, falou que o joelho do Lucas está curado, que ele está zerado, que fizeram essa artroscopia, não viram nada de errado com o joelho do Lucas, e segundo o médico, só dependia do Lucas. Voltar só depende do Lucas. E agora, pela empolgação dele, pela empolgação com que ele está treinando, hoje ele foi ver o jogo do Sub-20, pela empolgação que ele está treinando, ele não tem mais nada no joelho, ele pode voltar. Então aí, boa, Barolo, que notícia boa, então teremos Lucas contra a LDU já voando no primeiro jogo lá em Quito, na altitude? Não. Sabe por quê? Eu estava vendo nessa mesma reportagem que a expectativa do São Paulo em relação ao Lucas é que ele jogue a semifinal da Libertadores se o São Paulo passar. Então não é nem no primeiro jogo, nem no segundo jogo contra a LDU. Seria na semifinal só, se o São Paulo passar. Aí, bom, é que ele fez a artroscopia, né, gente? A artroscopia não é um procedimento simples que você, no dia seguinte você está recuperado. Ainda mais no São Paulo, né? Então, eu acho que é uma ótima notícia, né? Então, eu tô com a esperança de ver um novo Lucas, só que Lucas, se o São Paulo não chegar na semifinal, se o seu novo Lucas só no Campeonato Brasileiro, né, aí é para buscar vaga na Libertadores, entrar no G4, aí entre você e o Oscar, porque a gente está esperando você e o Oscar, a gente está esperando você e o Oscar jogarem em 2025, vocês ainda não jogaram, vocês não fizeram nada em 2025. A gente gostaria muito que vocês estivessem presentes na Libertadores, porque vocês são os jogadores mais caros do elenco, vocês são os maiores salários, vocês são as maiores estrelas. Então eu gostaria, muito bom saber que você está curado e muito bom saber que você está empolgado, que você recuperou a motivação, está sem dor. Mas eu ficaria mais contente ainda se eu visse você jogando com a camisa do São Paulo jogos decisivos e importantes, como serão esses dois jogos importantes contra a LDU. Em todo caso, gente, aquela história, estou procurando notícia boa até no teto, e se ele está se sentindo recuperado, e o médico falou que ele está curado, agora é só uma questão de tempo. O problema é quanto tempo, porque estamos falando do departamento médico do São Paulo Futebol Clube, de recuperação do São Paulo Futebol Clube. Certo, meus queridos? Voltamos amanhã, então. Agradeço você. Na janelinha vai o vídeo de ontem, caso você não tenha visto. Se inscreva. Agradeço aos amigos que ficaram contentes pelo resultado dos exames do tiozinho, que estão todos ok. E agora só a manutenção. Eu estava falando com o Mesquita hoje, lá do manicômio.
Falei pra ele, porque eu tenho que tomar uns remédios, né, pra prevenção e tudo. Aí eu falei, o problema não é tomar remédio, o problema é lembrar de tomar remédio e o problema é não confundir com os remédios da Ela, que de vez em quando eu tomo. Que fica um no pirizinho do lado do outro, eu tomo o outro. Mas agradeço muito aos amigos que ficaram felizes. Eu sempre gosto de contar as coisas pra vocês aqui, que a gente conta pros amigos, principalmente as notícias boas. Certo, meus queridos? Ótima sexta-feira pra você. Sempre aconselho, devagar nas canjibrinas. Hoje a Erika me ligou e falou assim, estou colocando cerveja na geladeira, comprei uns petiscos e tal. Me animei. Me animei. Hoje nós vamos dormir no sofá, meio tomar umas canjibrinas, vamos dormir assistindo série. Agora nós estamos assistindo uma série que ela começou a ver, que a gente começou a ver, eu achei chata. Aí eu durmo e ela fica assistindo sozinha. Aí quando eu acordo ela tá dormindo também. Hoje com cerveja, então, quem sabe uma noite, né? Romântica e tal, até parece. Vamos lá, meus amigos, fiquem com Deus. A gente volta amanhã, tá? Amanhã eu volto, posto às 7 horas da noite, normal, o pré-jogo contra o Botafogo. Que bom que essa maldita data FIFA acabou. Já vai ter campeonato internacional, já vai ter campeonato italiano, alemão. A gente volta a se divertir com o futebol. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.